Isso não é culpa do calendário, Tite. Isso é culpa do seu treinamento. Eu quero ver se o jogador sofre um trauma ali. E provavelmente ele vai ser denunciado, tá? Além de ruim, que o Ramon Abate Abel é ruim, egocêntrico, ele quer que o jogo passe o tempo inteiro por ele. Não tem como o torcedor rubro-negro aceitar esse nível de atuação no Flamengo diante do Corinthians. Foi na casa do adversário, aniversário do Corinthians, jogadores animados, torcida lotando a Arena Neoquímica, a torcida do Corinthians sempre apoia o time. Mas, mesmo assim, mesmo com muitos desfalques, o Flamengo não pode ter o nível de atuação. E quando eu falo nível de atuação, vamos lá, uma palavra, competitividade. Eles não estavam competindo. O Corinthians parecia que estava jogando uma final de Libertadores e o Flamengo parecia que estava estreando na temporada, num campeonato carioca. A verdade é essa. Em nenhum momento o Flamengo demonstrou vontade de ganhar a partida. Muito pelo contrário. O Flamengo mostrou e demonstrou o porquê não merece ganhar o título do Campeonato Brasileiro nesse momento. Não merece. Não vem sendo um time regular e com atuações de uma equipe que esteja brigando pelo troféu da competição. Vamos lá. Setor do meio de campo, uma várzea, uma bagunça, sem organização alguma. A todo momento os jogadores ficavam trocando de função e até mesmo de posição. Leia-se Luiz Araújo e Gerson. O Tite não definiu qual seria a função desses dois jogadores. A todo momento ele trocava esses dois atletas de função e de posição. O setor defensivo hoje do Flamengo foi uma mãe. Os dois gols do Corinthians. O primeiro gol do Corinthians, tudo bem, teve a falha individual do Davi Luiz, mas a forma como o Corinthians fez o gol, o Davi Luiz falha, a bola passa por ele, ele falha, o Davi Luiz corre atrás do jogador, que eu não lembro qual é o jogador do Corinthians agora que fez a jogada, beleza, ele consegue chegar até o jogador com a bola, o jogador adversário com a bola, ele leva um drible, depois esse jogador do Corinthians que dá o drible no Davi Luiz consegue cruzar na cabeça do Thales Magno sozinho, e mais um gol de cabeça sofrido pelo Flamengo na temporada. Aí o Tite me vai na entrevista coletiva colocar a culpa em calendário. Isso não é culpa do calendário, Tite. Isso é culpa do seu treinamento. Se você está treinando os jogadores para não sofrerem gols de cabeça, não vem dando certo. E aí eu tive que ver o seu filho, que também é seu auxiliar, o Matheus Bach, dizer numa entrevista coletiva que o Flamengo vem evoluindo nesse quesito, que não é um bicho de 7 cabeças. Como não, Matheus Bach? Isso é covardia com o torcedor. É chamar o torcedor de otário. É dizer, entre linhas, ou em outras palavras, torcedor, você não entende de futebol. Vocês estão de sacanagem, né? Como é que está evoluindo? O Flamengo, todo jogo, toma um gol desse jeito. Jogada aérea, um gol de cabeça. O Thales Magno sozinho na área. E vocês vêm me falar que isso não é um bicho de 7 cabeças? É um bicho de 70 cabeças, Matheus Bach. Assustador. Aí ainda no primeiro tempo o Flamengo conseguiu achar um gol. A verdade é essa. Varela cruzou, bateu na mão do Martins, dentro da área, para mim pênalti. Marcado de maneira correta pela arbitragem, depois da checagem no VAR. Pedro bateu, fez o seu 30º gol na temporada. Inclusive o Pedro voltou sem ritmo, o que é normal, depois de alguns jogos longe dos gramados por conta de uma lesão muscular. Teve que ser substituído no segundo tempo o Carlinhos, que eu repito, adoro a história do Carlinhos, adoro a forma como ele deu a volta por cima na vida. Tem um lado pessoal dele, mas não tem futebol para vestir a camisa do Flamengo. E para piorar, o Marcos Braz e o Bruno Spindel conseguiram a lambança de dar 3 anos de contrato para esse jogador. Entendo a contratação dele, naquela ocasião não sabia qual seria o desfecho da situação no Gabigol, mas 3 anos de contrato, isso é um absurdo, cara. Para um jogador que obviamente não vai ser utilizado ano que vem. Se fechasse um contrato até dezembro para ele, ele já seria um sonho para ele. Aí no segundo tempo, o Tite fez algumas substituições. Davi Luiz, que fez uma péssima partida, para mim o pior em campo com a camisa do Flamengo, se não foi o pior em campo no jogo.
saiu, inclusive, relatando dores musculares, mais um problema físico no Flamengo. Já falei em outros vídeos, não vou ficar aqui criticando preparação física, departamento médico. Quem sou eu para dizer isso? Eu não tenho capacidade para isso, não posso fazer isso. Eu só acho que algum profissional deveria vir a público explicar. Não quer dar entrevista coletiva? Faz um pronunciamento, explica. Não para nós jornalistas, mas é para os torcedores. Porque não é normal isso que vem acontecendo no Flamengo, apesar do calendário terrível que tem o futebol brasileiro. E aí, mais um gol. Romero fez um gol nas costas do Davi Luiz antes dele ser substituído. O Flamengo fez uma partida horrível. Horrível. Um jogo péssimo. O Corinthians também jogou mal, a verdade é essa. Mas no Corinthians já se espera isso. O Corinthians está na zona de rebaixamento, gente. Desesperado. Desesperado. Hoje eu vi pessoas da imprensa paulista dizendo que se o Corinthians ganhasse, seria zebra, mesmo o Flamengo muito desfalcado. Pois é. A zebra aconteceu graças à atuação do Flamengo, comandado por Tite, e o Tite precisa ser cobrado. Ah, tá em 3 posições. E daí? O Tite tem a obrigação de fazer o time jogar melhor do que vem jogando. Mesmo com muitos desfalques. Estreia do Alcaraz, entrou no segundo tempo. Não tem nem como eu avaliar o Alcaraz, gente. Pelo amor de Deus, se vai dar certo, se não vai. Calma, é muito cedo. Muito cedo mesmo. Temos que... Cara, antes de eu analisar o jogo, e tem muitas coisas, cara, pra gente analisar desse jogo, cara, eu só queria rapidamente tirar da frente o quanto é insuportável o senhor Ramon Abate Abel. Cara, a disputa para o pior árbitro da Série A do Campeonato Brasileiro é acirrada, acirradíssima. Mas, bicho, o que o senhor Ramon Abate Abel, ele é egocêntrico, ele quer que o jogo passe o tempo inteiro por ele. Cara, tem poucas coisas, além de ruim, que o Ramon Abate Abel é ruim, ele é chato, ele é uma pessoa chata. Porra, ele é chato. Porque ele toda hora... Aí vai, conversa, aí ele vai, aí fica 15 minutos pra conversar, aí fala, enche a porra do saco. O lance das expulsões, cara, ele demora 5 minutos do VAR. Como ele é chato. Ele é insuportável. Eu não aguento mais o senhor Ramon Abate Abel. Porra, muito chato, muito chato. Tá bom? Só queria comentar isso. Vamos em frente, vamos falar de jogo de futebol, né? Vamos falar de bola. Já do lado do Flamengo, eu acho que tem algumas outras coisas que a gente precisa aqui. Tenho algumas críticas. A primeira, a estratégia do Corinthians hoje, o Ramon Dias, ele monta a ideia de jogo para muita marcação no meio de campo, muito fortalecimento no jogo do meio de campo e aceleração para as pontas. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe que Varela e Ayrton Lucas são pontos fracos do Flamengo. Principalmente o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo. Não foi assistência do Garro, a bola desviou, mas o passe foi dele. No final das contas, isso pouco importa, o passe foi dele. Ele aproveita porque ele sabe que Ayrton Lucas e Varela são pontos negativos desse time. E aí, cara, o gol acaba saindo, o primeiro gol do Corinthians no cruzamento do Yuri Alberto pro Thales Magno, acaba saindo nessa ideia de gol. É óbvio que não saiu por causa disso, saiu pela falha grotesca do Davi Luiz. Aliás, que partida constrangedora do Davi Luiz de maneira geral. Ele erra nos 2 gols, falha no primeiro gol de maneira grotesca e no segundo gol ele tá andando. Então, há de se pontuar o quanto o Davi Luiz foi grotesco nesse lance. Dito isso, a jogada, se vocês olharem, o Ayrton Lucas está no campo de ataque e o passe é uma tentativa de passe em profundidade nas costas do Davi Luiz para atacar a profundidade com o Yuri Alberto. Acaba que o Davi Luiz erra e o Yuri Alberto realmente consegue isso. Cruzamento muito interessante do Yuri Alberto, cabeçada do Thales Magno, que até agora começou muito bem a trajetória dele no Corinthians. E aí, cara, no segundo tempo, o Flamengo faz algumas mudanças, né? A entrada do Alcaraz, de maneira geral. Acho que o Alcaraz fez um bom segundo tempo, apesar da expulsão depois, da burrice que ele fez da expulsão depois. Mas assim, vamos lá, cara. A gente precisa analisar um passinho além
no Flamengo aqui. É óbvio que a questão física pesa. É óbvio que a questão do esfacelamento físico pesa. Hoje, por exemplo, o Varela saiu machucado também. É óbvio que isso pesa. Mas isso não pode retirar da análise que o trabalho do Tite é decepcionante. O Flamengo tem muitas dificuldades para criar jogadas. Depende da bola aérea o tempo inteiro. Depende de individualidades o tempo inteiro. Criou no primeiro tempo para fazer gol? Criou, pô. Teve a bola lá que o Gerson saiu cara a cara, podia ter tocado de lado, ele tenta finalizar. Tem um lance com o Alcaraz nos primeiros 10 segundos ali do segundo tempo. Teve a finalização do Pedro de fora da área. Mas a minha sensação é que cada vez mais o Flamengo faz força para criar. É sempre um esforço pro Flamengo. E isso passa pelo Tite. Assim como passa pelo Tite a questão do Flamengo tomar gol todos os jogos. Gente, vamos lá. Na moral, tem 1.500 pessoas aqui no chat agora. Mais mil... Antes disso, muito obrigado. Se a gente chegar a 1.500, essa é oficialmente a maior live do canal, tá? Estamos com 1.450. Se a gente chegar a 1.500, é a maior live do canal. E só tem um jeito da gente chegar a 1.500. Você deixando o seu like. Porque aí a live vai entregar pra mais gente, a gente vai falar com mais pessoas. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Vamos ver se a gente consegue, pô. Deixa o like, se inscreve no canal, vamos ver se a gente consegue. Gente, o que você pensa num time do Tite? O que você pensa? Solidez defensiva, certo? Você não espera muito mais do que isso. Você espera um time sólido defensivamente. Nos últimos 15 jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo só não tomou gol em 2 deles. Dos últimos 15 jogos, o Flamengo só não tomou gol em 2 deles. Isso é solidez defensiva? Não tem solidez defensiva. O Flamengo não tem solidez defensiva. Não tem solidez defensiva. Então não adianta a análise do Flamengo ser: ah não, mas o Tite é um treinador retranqueiro. Ele não está se retrancando. Isso não está acontecendo. O Tite não está se retrancando. Porque o time toma gol todo jogo. 20 gols sofridos nos últimos 15 jogos. Só 2 jogos sem tomar gol. Então, a análise tem que passar por isso. Você quer analisar? Ah, não, o time não cria, o time etc. Esse é o Tite, tá bom. Mas você vai estar errado. Porque defensivamente, o Flamengo é uma água. Hoje, vou repetir, 20 gols em 15 jogos. As críticas ao Tite precisam existir. É óbvio que há de se colocar em perspectiva as lesões. Atrapalha demais, óbvio que atrapalha. Mas não pode ser retirada as críticas. Nem 8, nem 80. É assim que funciona a análise aqui no canal. O primeiro ponto que eu tenho a dizer sobre a confusão, ela começa com um erro do Ramon Abateabel, tá? Só que fique claro. Ela começa com um erro de senhor Ramon Abateabel. Porque foi falta do Wesley no Yuri Alberto, tá? Dito isso, o erro de Ramon Abateabel não dá, na boa, não dá o direito do Yuri Alberto fazer o que ele fez, cara. Não dá pro Yuri Alberto fazer o que ele fez. Cara, falando na boa, na conversa na moral. Primeiro, ele deixa o Corinthians na mão, certo? Ele deixa o Corinthians na mão ali, por quase 8 minutos, 7 minutos com um jogador a menos. Ele não pode fazer isso. Ele não tem o direito de deixar o Corinthians na mão do jeito que ele fez ali. Porque, cara, a situação do Corinthians não pode, isso não pode acontecer. Vamos dizer que não acontece a confusão, tá? O Yuri Alberto faz a falta, ele toma o vermelho e o Flamengo empata o jogo. E aí? E aí? Não pode fazer o que ele fez. E outra, ele não tem o direito de fazer o que ele fez, podendo quebrar um companheiro de profissão. Gente, o Yuri Alberto sabe, ele tá nessa porra há muito tempo, que esse tipo de entrada quebra jogador. Ele não gostaria que alguém fizesse isso com ele, pô. E nem deveria fazer, que inclusive, se fizerem com o Yuri Alberto, seria o primeiro aqui a defender o Yuri. Mas, cara, é pra quebrar. Cara, ele foi pra quebrar o Wesley. Gente, isso não se faz, pô. Isso não se faz de jeito nenhum. Pô, foi bizarro, mano. Foi bizarro. Primeiro, ter deixado o Corinthians na mão e poder, cara, a chance de você quebrar um companheiro de profissão. Porra, isso não se faz, mano. Isso não se faz. O jeito que ele entrou foi criminoso, mano. Foi criminoso. De verdade, criminoso. Então eles fizeram o dever de casa de deixar o Flamengo sem a grande maioria da posse de bola. Obviamente que em alguns momentos o Corinthians teve que baixar sua linha, como no final do jogo, por exemplo, naturalmente baixou a sua linha.
Mas eles entenderam e acabaram fazendo o dever de casa. Dever de casa esse que não foi feito pelo Flamengo. O Flamengo hoje foi uma equipe, eu não digo nem apática, porque você via dos jogadores ali como Gerson, Luiz Araújo, Pedro, o desejo de vencer. Só que era uma equipe que estava tecnicamente e taticamente desorganizada. Era uma equipe que falhava muito nos espaços de marcação. Inclusive, um dos gols do Corinthians lá no primeiro tempo sai de uma grande falha de marcação. Tanto no campo de... o lado esquerdo do Flamengo, que era o lado direito de ataque do Corinthians, várias e várias vezes cedeu avenidas para que o Corinthians pudesse criar, condições de gols. E criou, né? Em um desses lances criou. É que tecnicamente, na verdade, a equipe do Corinthians ela tem um potencial limite muito mais baixo que a equipe do Flamengo. Por exemplo, o Garro, em várias e várias situações, ele jogou à vontade hoje. Agora me fala, como um técnico vê um jogador que é o pilar estratégico da equipe adversária jogar à vontade daquela maneira que estava jogando? Ele não fez nada para conter o Garro. Aí é aquele negócio. Eu diria que o Garro, sei lá, é 50%, 60% desse motor do Corinthians. E ele mostrou isso hoje. Ele mostrou que é um jogador que ele faz a diferença. Ele mostrou também, para os próximos adversários do Corinthians aí, que o Palmeiras também vai enfrentar o Corinthians, que o Garro, ele é um jogador que precisa ser marcado. Quando o Garro jogou contra o Palmeiras, o Garro criou situações. Era o jogador que dava mais trabalho lá no jogo contra o Palmeiras, mesmo sendo o jogador mais marcado. O Abel colocou marcação, dupla marcação em cima do Garro. E mesmo assim, ele causou alguns problemas. Então, é um jogador que se não joga bem, ele causa alguma confusão. Ele causa algum estresse. Mas o estresse maior acaba ficando pro Yuri Alberto, né? Que olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Uma atitude totalmente anti-jogo. Uma atitude totalmente anti-esportiva. Uma atitude, olha, beira um crime. Porque ele não aceitou a não marcação de falta, e aí ele foi lá e propositalmente fez uma falta que poderia ocasionar na lesão de um jogador. Eu quero ver se o jogador sofre um trauma ali. Eu quero ver se o jogador, eventualmente, sofresse um trauma ali. Como que ele iria se sentir? Uma atitude totalmente desesperada, uma atitude irresponsável de agredir, claramente agredir um jogador. E na minha opinião, eu só estou esperando os sindicatos aí da puta que pariu, que vocês falam tanto do Abel chutar o copo de água, chutar um microfone, agora é a hora de vocês aparecerem. Porque o Yuri Alberto ele tem que ser denunciado ao STJD por isso. Porque aquilo dali foi proposital. E ele não fez nem questão de disfarçar. Ele deixou muito claro para todo mundo que aquilo dali foi proposital. Então é um grande absurdo que um jogador pense dessa maneira, que incite dessa maneira a violência dentro dos estádios. Porque quando o jogo terminar, as torcidas organizadas elas vão sair. E aquele clima quente do jogo pode se refletir lá fora. E uma atitude dessa de um jogador dentro de campo, ele pode sim colaborar para o embate das torcidas lá fora. Ele pode ajudar a efervescer. Então é um absurdo que um profissional agrida deliberadamente o outro dessa maneira. Isso é inadmissível. Com qualquer equipe, em qualquer jogo, em qualquer situação. Ele não concordou com a marcação do árbitro. Os árbitros erram. Eu tenho certeza que vários e vários jogadores do Flamengo também não concordaram com a decisão do árbitro de encerrar o jogo naquele momento. Visto que várias e várias vezes a partida ficou parada, porque, obviamente, os jogadores começaram a enrolar. Virou confusão, e no fim toda essa confusão criada acabou favorecendo o Corinthians, né? Com tudo que aconteceu, acabou favorecendo o Corinthians. Inclusive o Yuri Alberto saiu ovacionado de campo. Agora, e se toma um gol ali no finalzinho? Será que o Yuri Alberto ia continuar sendo ovacionado? Os caras têm que colocar na balança atitudes como essa. E provavelmente ele vai ser denunciado, tá? Provavelmente ele vai ser denunciado sim no STJD, porque foi uma atitude proposital. Tá bom? Primeiro, torcedor, como que você, como um treinador, o Tite no caso, analisa o Corinthians? E quem não sabe não vê futebol.
mas que o Corinthians só tem o Garro. É o Garro que é o homem de criação daquele time ali. É o Garro que faz as jogadas. Meu irmão, tira esse cara do jogo. Faz uma marcação mais intensa em cima dele. Não deixa espaço para ele jogar. O cara tinha uma avenida no jogo todo. O cara simplesmente fazia o que queria em campo. Isso é um absurdo. Agora, também tô vendo um monte de torcedor aí, um monte de clubista, jornalista clubista falar que o Corinthians amassou o Flamengo. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não viram o jogo então, porque o jogo foi feio. O Flamengo jogou de forma ridícula e o Corinthians também. Jogo feio. E vou te falar, o Flamengo ele tem um sério problema que ele não consegue ser predominante nos jogos. Ele não consegue impor o estilo de jogo dele. Esse é o problema do Tite para mim. O Tite não consegue impor o seu estilo de jogo nos adversários. Porque quando joga com times bagunçados, desorganizados, times que não estão em boa fase, ele se iguala. Um exemplo foi o jogo do Corinthians hoje. O Flamengo se igualou ao Corinthians. Foi um jogo feio. E não tô diminuindo o Corinthians aqui, é um grande clube, mas tá numa fase ruim, cara. E o Flamengo tinha que ser superior. Era obrigação do Flamengo ser superior. E não conseguiu fazer o mínimo. Agora, beleza, o Fábio Mascheredian traz na coletiva a informação de que esse fenômeno de lesões é um fenômeno internacional. É um fenômeno que está acontecendo no mundo todo porque o futebol está mais intenso. Beleza, concordo com isso também. Vários clubes aí, até aqui no Brasileiro, estão com jogadores lesionados. Mas eu cravo, o Flamengo está se sobressaindo nisso, porque nas contratações do Flamengo não tem uma avaliação minuciosa na parte física. É nítido, cara, a gente vê o time do Flamengo é muito bom tecnicamente, mas no físico deixa a desejar sim. São alguns jogadores, eu não digo um, são alguns jogadores que têm problema crônico no time do Flamengo. E aí você vai querer colocar o Flamengo numa bolha e dizer que está acontecendo com o Flamengo o que está acontecendo com todo mundo. Beleza. O fato de ter lesões está acontecendo, mas o Flamengo está acontecendo 10 vezes pior. Enfim, estamos nos distanciando do brasileiro. Tem a Copa do Brasil aí pela frente, Libertadores, e a gente tem que fazer por onde? O Flamengo tem que melhorar esse futebol, o Tite tem que começar a se impor em campo contra os adversários, não tem que esperar o time adversário tomar a primeira ação, o Flamengo tem que se impor, cara. O Flamengo é time grande, não pode ficar esperando o time adversário agir para o Flamengo reagir. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui pro Vene Casagrande, pro canal do Wallace Borges e pro canal do Opina Porco. O Wallace Borges é um canal que eu trouxe aqui pela primeira vez e super indico para você que gosta de futebol, para você que é flamenguista também, porque o Wallace Borges é flamenguista. Mas o interessante do canal é que ele faz análises imparciais, ele não é clubista. É um canal muito bom para você que gosta de análises. Então, se você puder, dá um confere em todos esses canais aí, que eu tenho certeza que você vai curtir. E os demais vocês já conhecem, são excelentes comunicadores também. E se você curtiu esse conteúdo também, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.